paz do Senhor Jesus, meu nome é Rafael, faço parte da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Canoas Norte e a pedido da nossa superintendência na pessoa do irmão Rudinei, estamos gravando então essa pré-aula da lição do número 4 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje tem por tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Quando nós olhamos para esta lição, nós vamos aprender como essa vocação do apóstolo Paulo tem a sua origem, como ele vai receber essa vocação e como ele vai desenvolver essa vocação para poder ser então o maior pregador da igreja apostólica, o maior missionário. Quando olhamos para a lição na primeira parte dela, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai ter a sua vocação de forma presciente. Deus sabia que o apóstolo Paulo haveria de receber a vocação, o chamado, e aceitaria esse chamado de Deus. Portanto, nós vamos perceber na primeira parte da lição que Deus vai ter um encontro com o apóstolo Paulo na pessoa de Jesus, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, ele vai ter então a sua vida a partir dali transformada e essa vocação para o apostolado aos gentios vai se dar início ali. O Senhor sabia, logicamente, por Deus possuir toda a ciência, Deus sabia que o apóstolo Paulo responderia a essa vocação, a essa chamada de forma positiva. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver na primeira parte da nossa lição que o apóstolo Paulo possuía um grande zelo pela doutrina farisaica, de onde ele proveio, e esse zelo que ele possuía vai ser o que ele vai utilizar agora para trabalhar para o reino de Deus através do evangelho que ele pregaria aos gentios. Nós precisamos comentar aqui pelo menos o nosso texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1, que diz: E Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, o texto logo já começa dizendo que a chamada do apóstolo Paulo não provém da sua própria vontade, mas sim da vontade de Deus. A verdade prática dessa lição vai nos ensinar que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Assim como Deus chamou e vocacionou o apóstolo Paulo, hoje em dia ele também tem chamado e tem vocacionado aos seus servos para o serviço do seu reino. Nós vamos fazer a leitura de alguns pontos da nossa lição para podermos ir comentando. Então, no primeiro tópico da lição aqui, e nós marcamos o texto que diz: o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando o vosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Nós percebemos que quando Deus manda Ananias ir orar pelo apóstolo Paulo, para que ele pudesse recobrar a visão que ele havia perdido no caminho de Damasco, Ananias se torna um pouco contrário à vontade de Deus, dizendo: Senhor, mas nós ouvimos que esse Saulo que aqui veio para destruir, para acabar com a sua igreja aqui. Então Deus vai dizer para ele: Ananias, vá e ore por Paulo, porque para mim este é um vaso escolhido. Nós percebemos na palavra escolhido que Deus já havia separado o apóstolo Paulo para esse ministério apostólico. Essa chamada do apóstolo Paulo se dá na vontade de Deus, entendendo que o apóstolo Paulo responderia de forma positiva à chamada de Deus na sua vida. Na parte de número 2, nós vamos ver um trecho da revista que diz: nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo
foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo não somente é vocacionado por Deus para exercer o ministério apostólico, como também recebe da parte de Deus uma unção do Espírito Santo para a operação de sinais e de maravilhas. Quando nós tratamos dessa primeira parte da lição, a origem do chamado do apóstolo Paulo, que tem a sua origem em Deus, nós vamos duas coisas aqui precisamos destacar e apresentar aos alunos. A primeira coisa é que a chamada de Paulo dependeu totalmente do encontro que ele teve com Cristo. A chamada de Paulo vem e se origina do próprio Deus. E a segunda coisa é que Deus não chama alguém e deixa-o trabalhar sozinho. Deus nunca vai levantar alguém para o seu serviço do seu reino sem trazer a ele a capacitação necessária. Neste quesito, nós vamos compreender que é o Espírito Santo de Deus que vocaciona o apóstolo Paulo através da sua unção para o serviço apostólico. Então, a primeira parte da lição, nós podemos aplicar desta forma: Deus, ele vocaciona ainda hoje homens e mulheres para o serviço do seu reino, e esta vocação ela é acompanhada por uma capacitação dada mediante o Espírito Santo. Uma coisa precisamos aqui entender, que a capacitação ela pode ser ou natural ou espiritual. Nós temos tanto a capacitação que vem do Espírito Santo, que nos condiciona ao serviço do reino, como também temos a capacitação natural, que é aquela obtida através do ensino, através do estudo, através da busca do conhecimento. Entendemos que o apóstolo Paulo foi sim capacitado pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho apostólico, mas o apóstolo Paulo já havia tido uma vida de estudos da lei, ele já tinha um conhecimento das leis judaicas. Então Deus vai utilizar o conhecimento natural agregado ao conhecimento do Espírito sobre a vida dele, dando a ele então autoridade, poder, para ele poder servir como um apóstolo na primeira era da igreja. A segunda parte da nossa lição, ela vai falar sobre essa vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Na segunda parte da lição, nós vamos falar mais propriamente do encontro que o apóstolo Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco. Nós aprendemos no capítulo de número 3 que o apóstolo Paulo ele vai ter uma mudança radical em sua vida, uma transformação total, quando ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco. Ele havia pego cartas com os principais da sinagoga para se direcionar a essa cidade a fim de ali matar aos cristãos, e não somente matar, como conduzir presos a alguns que estivessem ali professando a fé em Cristo. Paulo, então, tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e é este encontro com Cristo que vai despertar a vocação, a chamada de Deus em sua vida. Nós vamos comentar aqui, no tópico de número 2, na primeira parte da lição, que diz: Saulo viu realmente o Cristo ressurreto. Nós já aprendemos da lição de número 3 que algumas pessoas, algumas linhas de pensamento vão dizer que o que o apóstolo Paulo teve no caminho de Damasco foi uma ilusão, devido ao horário do dia ser meio-dia, ser um calor muito intenso, e o apóstolo Paulo estar ali com fome, com sede, cansado, e então o apóstolo Paulo teria supostamente uma ilusão. Mas nós refutamos esse pensamento, compreendendo que não somente Paulo, mas todos os que ali estavam com ele viram o mesmo resplendor de luz. Então não haveria como ser uma ilusão de forma coletiva. Então o que o apóstolo Paulo tem ali é um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. Na parte de número 2, uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios, nós vamos ler onde diz: Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Mais à frente diz: o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos, formado por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo,
O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias. Nós percebemos na parte de número 2 que é esse encontro com Jesus, essa transformação que ele tem, que vai dar então a largada para o início do seu ministério. Quando o apóstolo Paulo ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele não vai procurar a Pedro, Tiago e João, a comitiva da igreja judaica, para iniciar o seu chamado. O seu chamado tem início com as palavras de Deus através de Ananias, dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Percebemos que o que vai prevalecer na vida do apóstolo Paulo não era se ele seria aceito pela igreja judaica, mas sim que ele já havia sido escolhido pelo próprio Deus. E isso nós entendemos porque quando o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor, entra em Damasco, Ananias ora por ele e ele recobra a visão, o que o apóstolo Paulo vai fazer é ir para o deserto na região da Arábia, onde ali ele permaneceria por um certo tempo em meditação. Ali foi onde ele conseguiu compreender a vontade de Deus para a sua vida, alinhando tudo aquilo que ele já havia aprendido no farisaísmo, no judaísmo, com a vontade perfeita de Deus, aonde agora Paulo, aquele que perseguia a igreja, vai começar a pregar a respeito do Cristo que mudou a sua vida. Então, na primeira parte da lição, nós temos que a vocação do apóstolo Paulo provém de Deus e a vocação que o apóstolo Paulo recebeu tem uma capacitação mediante a atuação do Espírito. Na parte de número 2, a síntese do nosso tópico 2 diz que a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Ou seja, percebemos que o início, a largada desse ministério apostólico, ele vai se dar através desse encontro com Jesus. A aplicação que nós podemos fazer nessa parte de número 2 é: não existe um ministério, não existe uma vocação, não existe uma chamada sem que passamos pelo nome de Cristo, sem que sejamos transformados pelo Evangelho. Na primeira lição, como já disse, nós podemos aplicar que o Deus que chama é o Deus que também capacita. Nessa parte 2, a aplicação que podemos fazer aos alunos é: Deus, ele precisa que nós nos encontremos com ele para iniciar a vocação que ele tem para as nossas vidas, né? Não tem como nós termos um ministério na presença de Deus sem passarmos pela transformação mediante Cristo Jesus e o caminho que Cristo abriu através da cruz. Na parte do número 3 da nossa lição, nós vamos ver a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Paulo, então, vai permanecer nos desertos da Arábia por algum tempo, onde ali ele vai passar um período de meditação. Ele vai adquirir experiências com Deus através desse período de meditação daquilo que ele entendia como a vontade de Deus. A aplicação que nós podemos fazer nessa parte de número 3 é que Deus, ele se utiliza dos desertos da nossa vida para nos proporcionar experiências para o serviço do seu ministério. Então, para concluirmos a nossa lição aqui, a síntese do nosso tópico 3 diz que a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. A ideia dessa lição de número 4, a vocação do apóstolo Paulo, foi falar um pouquinho a respeito da vocação deste apóstolo, que mudou definitivamente o rumo da igreja da primeira era. Um homem que antes perseguia a igreja e que agora, após passar por uma transformação ao encontrar-se com Cristo, se torna o maior missionário da primeira igreja, da igreja apostólica. Essa lição nos traz pelo menos 3 então, ideias que nós podemos aplicar na classe para os nossos alunos. A primeira, então, relembrando, Deus é o Deus que chama, mas também é o Deus que capacita. Essa capacitação pode ser dada ou pelo estudo, o Espírito de Deus nos proporcionando conhecimento, ou pelo poder do Espírito Santo.
A segunda lição que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que, na parte do número 2, não tem como nós exercermos o ministério sem passarmos pelo encontro com Cristo. E a terceira lição que nós podemos aplicar é: nós precisamos passar experiências para ter o nosso apostolado, nosso ministério, melhor dito, confirmado pelo Senhor. Então Deus se utiliza dos desertos da nossa vida para nos tornar homens e mulheres úteis para o reino dele. Que Deus abençoe a todos que assistiram essa aula e que o Senhor esteja com vocês. Deus os abençoe.